lembrando aqui que as frases-chave da cura, ao contrário dos mantras, que são frases feitas pela positiva, as frases-chave da cura são frases mais complexas, frases que são construídas para uma cura do inconsciente, são movimentos simbólicos da nossa linguagem, que estão direcionados para a cura dos bloqueios inconscientes e para a acalmia do sistema nervoso. Importante identificarem o vosso bloqueio principal. Ao dia de hoje, qual é aquela situação, aquela questão, aquele tema da minha vida que eu ainda não consegui e preciso, e sinto que preciso, e já recebi vários sinais da minha alma de que preciso, de que é urgente resolver e eu ainda não consegui, e há uma chave importante, que é, eu sinto que quando estou neste bloqueio há qualquer coisa que é mais forte do que eu, ok? Identifiquem aí. Lembrando que nós, em tudo o que fazemos, em tudo o que dizemos, em tudo o que pensamos e sentimos, estamos sempre a reparar algo inconscientemente ou de forma mais consciente, que é o que acontece quando começamos a mentoria, por exemplo, e começamos a tomar algumas decisões. E vou-vos dar o exemplo, por exemplo, da parte profissional. Nós podemos ativar uma consciência na nossa profissão, na nossa carreira, de forma a fazermos algo, estarmos ligadas a projetos que vão ajudar-nos a sentir que estamos a reparar um bloqueio kármico, um bloqueio familiar, um drama familiar, mas de uma forma muito positiva, ok? Então não tem necessariamente que ser uma profissão sempre ligada à espiritualidade, mas eu sentir que estou a ajudar pessoas, que eu estou a desbloquear algum tema no mundo que de alguma forma na minha família não foi desbloqueado antes, ok? Então esta é uma forma positiva de o fazer quando eu estou a tentar, por exemplo, educar os meus filhos de uma forma diferente daquela que eu senti que fui educada. Ok? Então eu estou a fazer uma reparação de uma forma mais consciente e mais positiva. Portanto, a reparação não é sempre algo negativo. Quando eu continuo com bloqueios financeiros, amorosos, e aqui há pessoas, e já vou dizer-vos aqui uma das frases principais do bloqueio, há pessoas que me dizem tudo, está tudo. Ou seja, o bloqueio, eu tenho bloqueios em tudo, mas há sempre um bloqueio que é mais urgente. E esse é que vocês têm que ter a capacidade, porque não sou eu que vou dizer, não é? Não sou eu que devo identificá-lo, vocês têm que ter a capacidade de identificar. Às vezes achamos que é não ter uma relação, mas pode ser mais a parte financeira, não é? E nós estamos a fugir da parte financeira ou estamos a fugir da parte da carreira, de mudar alguma coisa, de nos empoderarmos mais. E aí o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer uma reparação inconsciente. Estamos a dizer assim: a minha família houve ali histórias ou há um sentimento relativamente ao dinheiro ou relativamente a qualquer área de vida que é tal área onde eu ainda sinto bloqueio, não se resolveu, há um sentimento negativo em relação a este tema e para eu pertencer, para eu amar estas pessoas, eu vou replicar exatamente a mesma coisa na minha vida, ou, mas de uma forma, clara, à minha maneira, mas vou replicar através de frases, através de decisões, através de uma visão do mundo limitada. Ok? E é muito importante aqui vocês terem muita garra, muita força, muita capacidade de superação e objetivos, enquanto fazem a vossa cura, para poderem sair desta reparação inconsciente. Não é? E a isto se chama o aumento do nível de consciência. E vocês dizem, mas isto é uma chave que se vira e já está. Não, muitas vezes a pessoa acede à informação e percebe de onde é que vem aquele bloqueio e mesmo assim continua em fidelidade inconsciente ou fidelidade consciente. Dizer assim, eu sei disso, mas eu não quero sair daqui. E como é que nós vemos isso? Quando a pessoa começa a dizer, eu não sei o que fazer, ou está à espera que o outro diga o que fazer, percebem? Então há uma resistência, porquê? Porque há medo da mudança, porque há o desconhecido, porque há uma série de situações que nós pensamos assim: se eu quebrar isto, eu vou perder uma série de coisas que eu não estou disposta a perder, ok? Então é muito importante vocês perceberem o que é que vai ficando aqui ativado, daquilo que é dito aqui na aula, está bem? As frases que eu preparei hoje são sobre bloqueio amoroso, bloqueio financeiro e material, aliás, material e profissional, e sobre a parte intelectual. Este aqui, que esta já temos aqui conteúdo que já foi visto noutras aulas. Então, lembrando aqui que algumas coisas que nos ajudam, não é? E aqui dentro dos atos simbólicos, por exemplo, nós temos de facto as frases de cura, que também são importantes, um, que, é assim, tudo isto, os atos de existência, os atos simbólicos, isto deve ser feito de uma forma consciente. Ou seja, nós devemos fazer isto quando sentimos que é para fazer,
Normalmente eu dou sugestões sobre isto na mentoria. Depende muito da abertura da pessoa. Portanto, aquilo que eu digo, quando vocês vão para um trabalho terapêutico, ou para um trabalho de mentoria, ou para um trabalho, seja do que for, do vosso desenvolvimento pessoal ou da vossa cura pessoal, vocês têm que ter uma coisa, a coisa mais importante que eu não me canso de dizer: disponibilidade e abertura. E verbalizarem isto mesmo. Eu quero mudar. Eu quero avançar na minha vida. Eu estou disposta. Ok? Lá está. Já são frases de cura. Ok? Eu preciso libertar o que está para trás, etc, etc. Então, o que nos ajuda neste processo de cura, sem dúvida, são estas ações curativas, com a ampliação consistente da nossa consciência. Eu dizia até antigamente, mais do que agora, dizia muitas vezes que o facto de termos uma mentoria prolongada ajuda a que nós consigamos voltar ao nosso assunto, voltar à nossa ampliação de consciência de forma consistente, que se torne um hábito. Ok? E isso foi logo algo que desbloqueou muito no início, quando eu comecei a fazer mentorias e achava que as pessoas faziam um ano, e um ano era imenso tempo, e já está tudo resolvido. Sinceramente, achava isto. E depois comecei a perceber que há fases em que a pessoa consegue fazer duas ou três mudanças estruturais, precisa de tempo para as integrar. Vai voltar a ter altos e baixos, vai voltar atrás às vezes, nunca volta completamente, e que precisa de um acompanhamento e tornar um hábito, se for possível, se não for possível a mentoria em aulas gratuitas, tornar um hábito, estar em contacto com este tipo de conhecimento, ok? Porque não é só autoconhecimento, é também conhecimento, saber as coisas, não é? Então, os atos de existência, já falei disto noutras aulas, são atividades que me fazem ser, fazer e agir, rituais sociais, eventos, tarefas, mudanças, experiências, tentativa e erro, e fazer mesmo com medos. Todos estes atos devem estar relacionados com o teu bloqueio, com a tua fobia, com o teu medo, com o teu passo, ou seja, passo a passo. Então, imaginando que eu tenho um grande bloqueio na parte amorosa e sinto que neste momento seria importante fazer mudanças nesta área. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou-me predispor a abordar pessoas, a falar com pessoas, a sair de casa, a instalar uma aplicação de encontros, a fazer alguma coisa que para mim não seria habitual, não tem que ser, e vamos lá ver, os atos de existência é a mesma coisa que eu tenho uma tarefa para fazer e vou fazê-la. Não é? Eu estou lá para participar. Não significa que tudo o que eu vou fazer nos atos de existência, como estas sugestões que eu estava a dar, por exemplo, na parte amorosa, que vão resultar à primeira. Isto é uma coisa que nós normalmente, como estamos tão massacradas, tão cansadas, tão magoadas de muitas situações, não é? Porque nós não estamos aqui a falar, muitas vezes nós já temos, todas nós já estamos numa idade, quase todas as minhas clientes estão acima dos 35 anos, portanto já passamos por algumas experiências. Coisas que correram bem, coisas que correram mal. E às vezes passamos por muitas coisas que correram mal, ou por muitas coisas que correram bem, mas que nos cansaram imenso. Então nós temos que nos lembrar que acabamos uma relação ou estamos numa fase em que estamos solteiras há muito tempo e de repente, ok, eu sinto que quero estar com alguém, quero encontrar alguém. Nós não podemos achar que a primeira pessoa é a pessoa, porque imaginem a carga e o peso que vocês estão a pôr na pessoa e em vocês próprias. Então, nós temos que encarar os atos de existência como pequenos workshops do nosso treino pessoal, não é? Em que nós vamos construindo confiança, construindo percepção sobre o nosso processo, vamos tentando, vamos errando, vamos percebendo o que queremos, o que não queremos e vamos ampliando o nosso nível de consciência. Todas as coisas que vocês fizerem, e agora, sobretudo com o Júpiter em Leão, que dá assim um boost muito positivo na nossa energia, mas também dá uma confiança um bocadinho exagerada nas coisas. Eu acho que é muito importante vocês usarem a seguinte expressão: eu vou fazer isto, quer que seja, mas em plena consciência sempre. Então, é uma frase que eu uso cada vez mais, que é muito importante, e que podem usar, porque a plena consciência é eu saber que aquilo que eu estou a ver, aquilo que eu sei, aquilo que eu estou a perceber, eu estou em pleno nessa percepção. Não é? Eu, quando estou a propor os meus serviços a alguém e volta àquela questão do bloqueio, ou estou a dar passos e a avançar de facto na minha valorização pessoal, eu estou a observar que isso está a acontecer, eu estou presente lá para mim. Eu não estou a dar um passo, um ato de existência e estou completamente na mesma, não é? A dizer, eu estou a fazer isto, mas não vai dar, mas eu estou à espera que
alguém me diga o que fazer, etc, etc. Nós temos que estar em plena consciência e dizer assim, estou eu aqui, não é, a fazer um ato de existência, a tentar fazer uma mudança, a tentar ter uma experiência, estou com ainda muitas sabotagens, o que é normal, mas estou presente no meu processo. Ok? Depois os atos simbólicos, já falamos aqui e tive a oportunidade de trabalhar isto com algumas pessoas, às vezes faz mais sentido de uma maneira, outras vezes de outra maneira, tem um poder imenso, devem ser muito personalizados e adequados ao bloqueio da pessoa. Eu vou-vos dar um exemplo. Existem situações de lutos bloqueados, aliás, a maior parte das nossas bloqueios vem muito de lutos bloqueados, podem ser nossos, podem não ser, e nós podemos ter absorvido, ok? Então é preciso dar um lugar a esta dor, é preciso dar um lugar, por vezes, a esta pessoa, é preciso dar um lugar a esta história, falar um bocadinho sobre isto, acender uma vela, ter aqui uma lembrança, percebem? Lembrar é muito importante. Podem ser atos também simbólicos relacionados com visualizações, com relaxamento, orações, depende. E mais uma vez eu digo sempre: quem está na mentoria tem que saber também pedir e orientar o seu próprio processo e dizer assim: Joana, eu acho que preciso de uma ajuda, um ritual ou algo para esta situação específica. E eu não quero parecer muito convencida ou egóica, mas a este ponto da minha experiência profissional, que já vai fazer 13 anos agora no início do próximo ano, eu tenho muito material que vos pode ajudar. Então, se vocês me pedirem alguma coisa, não é? Eu consigo dar sugestões praticamente para qualquer tema que vocês tenham. Portanto, não hesitem, não esperem pelas sessões, não esperem pelas aulas, não esperem para estar preparadas, etc, etc. E não tenham, que é algo às vezes também que está a traduzir o nosso bloqueio, não tenham vergonha, não é, de assumirem as vossas fragilidades do vosso processo. Não é? Porque há coisas que de facto pareciam, porque vocês tiveram a coragem de perceber e de assumir o bloqueio e de fazer o trabalho, parecia muito evidente, não é? E depois fica mais difícil há momentos em que nós, ok, eu agora tenho esta informação, mas não sei muito bem o que fazer, mas quero algo para me abrir clareza, não é? Para me abrir mais consciência, ok? Então, pronto, muito importante. Um dia farei outra aula sobre isto, a questão das datas especiais, datas marcantes, locais onde aconteceram determinadas coisas. Nunca deixem, por exemplo, que um local onde, um sítio geográfico, uma data onde aconteceu algo traumático seja um tabu na vossa vida. Ok? É muito importante isto. Eu não sei se já tive a oportunidade de falar sobre isto nas aulas, mas há muita gente que faz isto. Eu sempre que chega aquele dia, lembro-me e fico triste e nada me corre bem. Nós temos que aprender a usar a nossa linguagem. Podemos dizer isto como desabafo, eu digo sempre isso. Vocês não vão estar constantemente a policiar o que estão a dizer. Mas quem está conectado com a espiritualidade não pode fazer isto em plena consciência e achar que está a fazer um bom serviço a si própria, não é? Porque há sempre uma altura do ano, ou há sempre uma data, ou há sempre um local, ou há sempre um nome. Não é? Nós temos que aprender a desmistificar e às vezes a ritualizar as coisas, não é? Irmos aos locais, fazermos as coisas naquele dia, percebem? Não termos um hábito que nos puxe para baixo, termos hábitos que nos puxam para cima. Muitas vezes estas coisas estão associadas às histórias de família. Quem quiser aqui partilhar alguma coisa, alguma data que normalmente a pessoa lembra, por exemplo, às vezes é o Natal, há pessoas que tiveram, pronto, desde que têm uma determinada perda, não deixam de acreditar naquela altura do ano e demonizam aquela altura do ano. Nós temos às vezes esta tendência para demonizar coisas e pessoas e situações e eventos, porque não queremos olhar para nós, porque dói demais, dói muito, então é como uma fobia. Nós falamos sobre isso na aula anterior, tive a oportunidade até de falar aqui com algumas pessoas que partilharam as suas fobias. O que é uma fobia? Uma fobia é eu projetar num objeto fóbico, que pode ser uma aranha, uma cobra, pode ser o medo de voar, pode ser o medo de conduzir, eu estou a projetar uma repulsa enorme que eu tenho por alguma coisa que aconteceu na minha vida com alguma pessoa, e que eu não quero, não é? Eu não vou dizer que tenho fobia à minha mãe, ou que tenho fobia a chorar, ou que tenho fobia à parte sexual, eu não vou dizer isto conscientemente, não é? Portanto, eu projeto num objeto fóbico, projeto num símbolo qualquer. Tá? E eu posso-vos dizer que esta percepção foi muito importante para mim no último ano, porque eu tinha uma fobia que era mesmo impeditiva, penso que também já partilhei aqui convosco, e quando percebi o símbolo, porque o meu processo é trabalho contínuo, estudo contínuo.
E quem está a trabalhar nesta área do desenvolvimento pessoal e começa a dizer, eu tenho um certificado não sei do quê, eu tenho um curso não sei do quê, ninguém quer saber isso. O que vocês precisam é de estar continuamente a fazer o vosso processo, a estudarem, sabem? A ir pegar naquele curso que vocês fizeram há 2 ou 3 anos e voltarem a ele. Isto nunca para, não é? E a exigência está cá em cima, na área da espiritualidade, neste momento. E ela começa por nós, percebem? E não de uma forma pesada nem de uma forma negativa. Mas pronto, esta questão das datas, esta questão dos locais, as pessoas, os nomes, etc, etc, as alturas do ano, nós podemos estar quase a adquirir ou a construir ali uma fobia à volta daquilo e só estamos a dar mais voz ao nosso bloqueio. Não estamos a ajudar em nada. Nada, nada, nada. E depois vêm-me dizer que fizeram terapia, que fizeram constelações, que fizeram, e estão no mesmo local. Estão no mesmo sítio, com problemas de dinheiro, com problemas de relacionamento, etc, etc, etc. Mas pronto, é muito giro participar em constelações porque é giro, está bem? Pronto, isto já, vocês já sabem que eu às vezes faço assim aqui uns à partes porque é necessário, já são muitos anos aqui. Então, vamos a ver aqui um caso típico de primeira abordagem quando eu falo, por exemplo, numa sessão gratuita, a primeira vez com uma pessoa. E quem tem problemas aqui com a questão de eu estar a falar da minha mentoria ou do meu trabalho, esta é uma aula orientada por mim. Obviamente que quem vem para estas aulas tem que ter alguma identificação com o meu trabalho, e o meu trabalho é este: aulas gratuitas e mentorias de 12 meses, ok? Agora, obviamente, no final da aula vou-vos falar, porque agora tenho aqui uma proposta que é uma jornada de cura, que é um pouco mais concentrada no tempo, para quem estiver interessado, e quem estiver interessado contacta-me ou no Instagram ou por e-mail. Só dar aqui entrada aqui à Joana, a entrar. Então, coisas que as pessoas dizem, que é mais importante do que a descrição do que é que está a passar na vida da pessoa, que eu interessa-me tudo isso, obviamente, mas mais importante para a própria pessoa é nós percebermos, ela perceber, escutar a sua frase de bloqueio. E vocês têm que saber qual é a vossa. E às vezes começa assim: tenho bloqueios em tudo, não consigo viver a minha vida, é mais forte do que eu, estou bloqueada. Ok? São frases típicas de bloqueio, às vezes são personalizadas, não é? Aqui há temas que são: não consigo acabar uma relação, não consigo ter dinheiro, estou dependente financeiramente dos meus pais e sou adulta, estou dependente do meu marido, não sou feliz, mas não me vou separar. Tudo isto depois são as especificações, está bem? Mas às vezes começa assim. Quando nós sentimos que está tudo bloqueado, é muito importante o quê? Aquilo que eu vos perguntei no início da aula. Qual é o tema que vocês sentem da vossa alma que é mesmo o mais importante? Aquele que está mesmo que se tu resolvesses, as coisas melhoravam. E vocês têm que ser absolutamente sinceras convosco, tá? Então, se alguém identificar aqui uma frase que queira que eu analise, vocês já sabem que eu olho para o chat, não digo o nome, não fica gravado, não aparece o chat, e eu posso comentar aqui e dar-vos alguma resposta e alguma mentoria em direto. Às vezes eu penso que as pessoas às vezes não partilham, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa é mais privada, mas quem precisa de ajuda tem que se abrir, não é? E aqui estamos numa experiência aberta e sem qualquer, ou seja, não tem qualquer custo para vocês. É um investimento do vosso tempo, está bem? Então, vou ver aqui. Ok, Joana, obrigada. Então, o tema começa por ser permitir-se priorizar o drama. Dizer assim: qual é o meu maior drama? Sem medo de o olhar de frente e dizer: mas isto não é bem um drama. Então, qual é aquela coisa que te preocupa realmente? Não é? Isso é muito importante. E não tem que fazer sentido para os outros, não tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para vocês. A consciência plena é o primeiro passo da cura. Quando eu vejo, eu já posso começar a entender. E eu, Joana, como mentora, posso começar a pegar e a trabalhar e a dar-vos algumas hipóteses, algumas abordagens, não é? E fazemos um estudo, não é? De datas de nascimento, da história da família, o próprio mapa astrológico, etc., para vocês começarem a perceber, e depois na mentoria fazemos algumas experiências mais profundas, para vocês conseguirem ir lá e perceberem qual é a origem. E posso-vos dizer, surpresa das surpresas, que muitas vezes a origem não é uma coisa que aconteceu na vossa vida contemporânea. Volto a dizer, vida contemporânea é o que acontece depois de eu nascer. Na minha infância, na minha adolescência, na minha idade adulta. Não é uma coisa que vocês se lembram, isto desde este dia foi, etc, etc. Não, é algo que aconteceu ou durante a minha gestação ou antes. E a boa notícia é, uma coisa que eu digo sempre, e vocês não desvalorizem esta frase: se é algo que aconteceu antes da minha concepção, uma história da minha família, quem não tem, não é? Quem é que não tem?
de pobreza, falência, morte prematura, etc, dificuldades, separação, mãe que ficou sozinha, etc, antes da minha gestação, não me pertence. E eu preciso de começar a partir dessa consciência. E a partir daí eu faço uma desvinculação, ok? E não é no sentido de, eu não tenho nada a ver com isso, não, não é isto. Não é isso. O empoderamento não é isso. É dizer assim, isto aconteceu, eu entrego a história a quem aconteceu a história. E vivo a minha própria vida. Não é? E muitas vezes nós sabemos que há fases que toda a gente está com dificuldades financeiras ou está mais preocupado com a parte financeira, mas a parte financeira é uma das partes que vem quase sempre do transgeracional, quase sempre do transgeracional ou da própria projeto gestacional, ou seja, a gravidez, ok? E é preciso ver o quê? Que informação é que ficou ali. E o que é que isto faz? Isto faz com que eu não tenha dinheiro no banco. Não. Isto faz com que tu tenhas um sentimento tão fraco em relação ao dinheiro, que tu vais tomar decisões pequenas, que tu vais te colocar ao serviço de uma profissão que não te dá rendimento, que tu não vais dar passos quando te falam, e eu tenho ocasião e oportunidade de falar com muitas pessoas, às vezes não só no meu trabalho, as pessoas dizem coisas inacreditáveis que elas nem entendem, não é? Porque não têm acesso a isto, não têm acesso a esta, muitas vezes não querem também, porque hoje em dia não sou só eu que faço este trabalho, há muitas formas de chegar a este tipo de informação e das pessoas se questionarem, não é? Então, há muito esta coisa de eu estou numa empresa, a empresa paga bem, etc. Ninguém sai daqui, ninguém se despede. Ninguém se despede. Portanto, a pessoa já está a dizer que a única maneira de ganhar algum dinheiro, que às vezes nem é assim tanto, é estar nesta empresa. Outro exemplo, tive aqui há tempos uma pessoa que eu conheço que não é minha cliente, e nunca poderá ser, porque já somos amigas, não é? E que me diz assim: um, tenho temas, o que é que tu sugeres, que tipo de terapia que tu fazes, o que é que tu fazes que eu faço como pessoa, não é? Não para fazer comigo, ela não estava porque ela já sabe que não é ético, mas eu disse, olha, eu tenho sempre, contactos quase sempre são fora de Portugal, ou seja, são coisas que eu faço que me interessam, falo outras línguas, portanto também gosto de experimentar, etc. E agora estava a fazer umas aulas que, pronto, já estou a ver aqui umas frases. Já vamos ver. Umas aulas em espanhol, portanto, que é uma coisa, eu sou fluente em espanhol desde a altura da faculdade, porque eu estudei História da Arte, era quase tudo em espanhol e italiano, portanto foi uma coisa que me ajudou muito e também já trabalhei com espanhóis, portanto é uma coisa. E a primeira coisa que a minha amiga me disse, não, fazer terapia em espanhol não vou fazer. E eu disse, mas tu falas? E ela disse-me, falo, mas não vou estar a fazer terapia em espanhol. Este tipo de. Pronto, está bem, amiga, tudo bem, pronto, é que sabes, não sei, olha, vamos ver a outra solução, vês outra solução, outra coisa. Ou seja, a pessoa já põe uma barreira, já está a pôr uma barreira. Ou então, mas, por exemplo, o trabalho que eu faço era interessante fazer online. Mas eu não quero trabalhar online porque eu quero estar abraçada às árvores a fazer. Tu nunca vais ter o mesmo número de clientes, não é, presencialmente, do que vais ter online, porque é uma questão matemática, é uma questão factual, não é uma questão de opinião. Portanto, há um objetivo e tu precisas de perceber, não é? Se queres ter mais clientes, se queres ganhar mais dinheiro, o que é que se pede, o que é que se requer ali? E o que é que tu estás a dizer que te está a travar logo à partida? E nós somos as primeiras, os primeiros travões do nosso processo somos nós, tá? Através de quê? Muitas vezes da linguagem. E a linguagem depois faz com que, se eu digo não consigo, não vou fazer, eu depois estou comprometida com aquilo e não vou fazer. Entendem? É o nível do compromisso, tá? Então, depois há aqui o quê? O condicionamento do livre-arbítrio. A pessoa passa a ser prisioneira de um tema que não lhe pertence porque vem do transgeracional. Transgeracional é todas as pessoas da minha família que nasceram e que viveram antes de eu nascer. Tudo aquilo que vai além da minha existência, para trás. Nos dramas antigos da família, provavelmente desde antes da minha concepção. A pessoa está prisioneira de um tema que aconteceu ali, não é? Ela age, ela decide, ela pensa, ela sente de acordo com esta falsa percepção das suas capacidades, geralmente diminuídas e uma visão de vida estreita e pequena. Ok? Ver se avançamos aqui mesmo para as frases. Vamos falar aqui de frases curadoras gerais, ok? Não estão personalizadas aqui, nem por tema, nem para uma pessoa específica.
Então vamos lá ver. Isto vem de onde? Ai, vem, lembraste das frases, Joana? Não, isto vem da minha experiência. Né? Antes de trabalhar diretamente com a origem dos bloqueios, eu sempre trabalhei com mudança e com empoderamento, desde 2014, ok? Então, é algo que eu já tenho tempo para ver, isto não é um hobby, é o meu trabalho, portanto é uma coisa que eu faço com muita frequência, eu já tenho a oportunidade de observar o que é que impede muitas vezes as pessoas. Então, dizerem coisas como eu posso escolher a cura. E isso não quer dizer que eu vá magoar, afastar-me das pessoas ou ser egoísta. Eu posso até estabelecer uma relação melhor comigo e com os outros. Porquê? Porque muitas vezes, porque é esta frase, muitas vezes nós temos receio de que lá vou eu ter que, vou ficar sozinha. Porque se eu começo a pôr limites, se eu começo a escolher a minha cura, se eu começo não é? Eu fico sozinha. Primeiro, nunca estamos sozinhas, começa logo por aí. Quem está consigo, o dizer eu estou sozinha é uma negação da minha existência. Quem usa muito esta palavra está a negar a sua própria existência. Eu estou comigo mesma. É sempre esta a frase. Ok? Mais frases. Posso viver um relacionamento amoroso, saudável e próspero. Já não ocupo o lugar do meu pai junto da minha mãe. Por exemplo, cura do incesto geográfico. Pessoas que vivem com a mãe, ou que vivem muito perto da mãe, ou que estão sempre em contacto com a mãe, ou que estão, não é? Mais do que o normal, são pessoas adultas, não é? Como os meus filhos, uma tem 19, outro tem 6, de maneira diferente, estão muito junto da mãe. A de 19 já vai para fora agora, não é? Portanto, não é normal que a minha filha, aos 30 anos, esteja a ligar todos os dias para mim a contar-me a vida dela. Não é normal que ela aos 30 anos esteja a pedir dinheiro para tudo. Não é normal que ela aos 30 anos hesite em fazer coisas por causa de opiniões minhas. Conseguem perceber isto? O incesto geográfico, aqui era como um exemplo, o incesto geográfico é quando as pessoas vivem no mesmo prédio, estão mesmo ali, todos os dias estão juntos, todos os dias, sem julgamento. Mas isto tem uma razão de ser. E muitas vezes nós estamos a substituir, até pode, mas os meus pais estão juntos, os meus pais vivem os dois juntos, não é só a minha mãe, ou a minha mãe tem alguém, tem um companheiro com quem vive. Sim, mas para ti, se assististe à tua mãe com sentimento de solidão, de infelicidade, por exemplo, uma mãe que trata de tudo e um pai que está no mundo dele ausente, não é? Tu podes querer, inconscientemente, estar, e podes estar, não é, nessa ligação de uma maneira tóxica. Não é o teu papel. Não é o teu papel. Então tu tens de encontrá-lo. Ajuda a minha família porque escolho fazê-lo e não para pagar uma dívida emocional e ser amado. Isto é para quem tem a tendência de pagar muitas coisas à família. Escolho ser feliz e tomar decisões desbloqueadoras, não preciso sabotar a minha vida para me identificar com as falências da família. Não sendo frases personalizadas, vejam quais é que batem mais no vosso processo, falam mais convosco e tentem aprimorá-las para vocês, está bem? Não preciso sabotar a minha vida para me identificar com as falências da família. Quantas e quantas vezes as pessoas estão, eu gostava muito de um projeto, mas em tempos também no meu pai tentou abrir um não sei o quê, aquilo deu errado, nananã, ou então o meu pai é muito bem sucedido e a fasquia está lá em cima, então tu estás no teu processo como uma criança que ainda está em ligação com tudo o que aconteceu ao pai, ou com tudo o que aconteceu ao avô, ou com tudo o que aconteceu à família. E aí depois temos que ver onde é que aconteceu, claro, porque aqui estou a falar no geral, está bem? E tu vais dizer assim, comigo também vai dar errado. E às vezes dá errado, a primeira vez, a segunda vez. Eu digo muitas vezes, eu comecei este projeto e não tive os resultados que tenho hoje ao fim de um ano nem de dois. Persisti, não é? Tive que persistir, tive que me questionar várias vezes. Mas há pessoas que ainda têm muita dificuldade em lidar com não deu certo, ou não está a dar resultado. Porque não é para mim. Bloqueio, alerta de bloqueio. Estás a obedecer à lealdade inconsciente. Estás a dizer aquilo que aquele familiar, aquele ancestral ou uma vida passada tua disseram numa determinada altura para sobreviver. Não te pertence. Outra frase, o meu corpo fala comigo quando faço um processo de cura médica, faço também um trabalho de aumento de consciência e de cura de padrões, porque agora há muito esta coisa de anti-ciência, pró não sei quê. Vocês têm que perceber que o ser humano só sobrevive, o universo, o mundo, o planeta só vai sobreviver em equilíbrio. Em equilíbrio e uma coisa que se chama, que é uma coisa que na espiritualidade
quem trabalha nestas áreas tem muita dificuldade de perceber, é que existe uma coisa chamada interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade significa que não é a astrologia, não é a constelação, não é uma coisa, uma técnica que vai ser o suprassumo da essência, do sublime. É conjugação de várias coisas. E se quiserem também, por exemplo, tenho aqui hoje, até há muito tempo que já não fazia isto, mas durante 4 anos no programa Evoluir, em que tínhamos 2 a 3 aulas por mês, eu sempre, e aliás havia um módulo inteiro sobre isto, aconselhava livros, havia uma bibliografia no programa e, portanto, havia muito sempre esta tendência para aconselhar algum livro que eu estivesse, livros que eu li, sempre livros que eu li, está bem? Então este livro, por exemplo, é muito interessante, não sei se está a parecer ao contrário ou não, mas é do Luís Portela, que é O Ser Espiritual, da Evidência à Ciência. O livro lê-se muito bem, tem aqui capítulos muito interessantes, intuição, aprender a pensar, livre-arbítrio, uma pessoa extremamente humilde, que é um dos homens mais ricos de Portugal, e é extremamente humilde, não acha que sabe tudo, não acha que tem, no dia seguinte a acontecer alguma coisa, já tem resposta para tudo, é uma pessoa que aprendeu a refletir e aprendeu a pensar sobre as várias componentes da vida do ser humano, não é? E do processo humano de descoberta pessoal e de evolução. Então é um ótimo livro para vocês terem em casa, não é? E para acalmar o sistema nervoso, para não andarem contra não sei o quê e a favor não sei do quê, porque tudo se tem que se conjugar. Então, enquanto eu curo com alguma ajuda médica, eu faço um trabalho de aumento de consciência e de cura de padrões. Isto é, para não caírem só na medicação ou só no trabalho espiritual, está bem? E ouvirem o vosso próprio corpo, está bem? Quando tenho coragem de tomar decisões difíceis, que são aquelas que muitas de vocês andam a adiar, mas que sabem que são necessárias, o tempo fica a meu favor e ajuda-me a sarar feridas e dores. É assim, o tempo não cura, isto é outra coisa que eu penso que já disse, o tempo não cura nada, nada. A única coisa que cura é a ação a favorecer o tempo, ou o tempo a favorecer a ação. É vocês terem algumas ações e às vezes a ação é descansar. Pode ser, não é? Eu tenho que estar sempre a fazer coisas, a agir. Não, não, não. Há alturas em que tu tens que dormir, tens que tomar suplementos, tens que ir fazer uma semana desligar de tudo, etc, etc. Mas tens que usar então o tempo bem, não é? Deixar, esse daqui a uns tempos isto vê se já está resolvido. Não, não está resolvido sem ação. E se não há ação da tua parte, pode haver um embate e uma derrocada enorme na tua vida para tu perceberes, está bem? Então, só para aumentar aqui também um pouco o nível de consciência neste, neste campo. Sobre separações, quando me separo de uma situação tóxica, não me estou a separar da situação, estou a separar-me de um padrão de lealdade inconsciente. Isto é válido para casamentos, amizades péssimas, relações com irmãos, mães, que vão além, muito além daquilo que deviam ir, muito além daquilo que deviam ir. Situações profissionais. Então, quando vocês estão a acabar alguma coisa ou a concluir um ciclo, a separarem-se, a terminarem, vocês não estão só. Aquilo é um símbolo, entendem? É um símbolo de uma separação de um padrão. Faz sentido? As frases de bloqueio que estão a ver aqui são exemplos de frases de bloqueio. Nada dá certo para mim. Aqui eu não conheço o processo, mas posso dizer que há com certeza, não sei se na história contemporânea, não sei se no projeto gestacional, não sei se na ancestralidade, ou seja, no transgeracional, alguma questão relacionada com algo que foi feito e que nos tirou o direito a merecer sermos felizes e as coisas darem certo para nós. Ok? Então há uma fidelidade inconsciente a algo que foi feito e que teve um castigo e que, portanto, eu não mereço que as coisas deem certo para mim. E como não mereço que as coisas deem certo para mim, também não vou fazer com que deem certo para mim. E aquilo que eu vou tentar fazer vai ser desconectado com o meu propósito e, portanto, eu vou sempre sentir que nada dá certo para mim. Ok? Outra frase que aqui partilharam e obrigadíssima por estarem a ajudar aqui também, porque isso é espetacular. E sim, há um documentário na RTP que até tem imensos episódios, que é o para Além do Cérebro, penso que é assim que se chama, aqui com o Luís Portela, que também é interessante, sim, sem dúvida. Uma visão, não é? É importante. Outra frase de bloqueio: eu não vou conseguir, eu não sou assim tão boa em fazer determinada coisa. Então aqui temos o quê? Podemos ter, não é? Vamos falar sem especificar, sem entrar aqui na privacidade da pessoa. Há uma dificuldade em reconhecer valor.
não é? Eu não tenho valor. E há qualquer situação interrompida, não é? Que pode ter sido uma morte, que pode ter sido uma perda gestacional, que pode ter sido N situações, que podem não ter sido na tua vida contemporânea, que dizem assim, isto acaba, isto não dá certo, é um movimento interrompido. Então é preciso trabalhar isso, sempre, consistentemente. Ok? Então, vamos aqui aos bloqueios materiais e profissionais. Uma identificação pode ser várias destas coisas, não é? Pode-se traduzir em várias formas. Identificação excessiva com o trabalho, isto valida-me e eu existo porque eu sou não sei o quê. Então, nós vemos isso, as pessoas que estão, são super, podem ser workaholic, podem estar muito focadas sempre naquela, não é? Eu sou o advogado, não sei o quê, está muito envolvido e muito identificado excessivamente com a própria pessoa, com o próprio trabalho. Então nós já não conseguimos pensar naquela pessoa sem pensarmos que ela é aquela profissão. E uma coisa que eu já disse, até dizia, falávamos muito quando falávamos de projeto, criação de projeto, no programa Evoluir, que era nas aulas também sobre objetivos, etc. Eu dizia muitas vezes, eu não estou minimamente identificada com se sou mentora, se sou coach, se sou terapeuta, ou como é que as pessoas me veem. Aquilo que eu tenho que ter presente, por exemplo, aqui na parte profissional, o meu foco é ajudar as pessoas a ampliarem o seu nível de consciência, a usarem a espiritualidade de uma forma consciente e mudarem as suas vidas. E se isso se chama uma coisa, ou se chama outra, ou se chama astrologia, ou se chama uso uma série de ferramentas, obviamente que isso também está descrito nos meus serviços, o que é que eu falo, o que é que, quando faço uma proposta de mentoria, digo quais são as ferramentas que eu uso, está lá para quem quiser. A maior parte das pessoas não está nem aí, só está focada na minha energia e no impacto que aquilo que eu digo tem no processo delas. Ajuda ou não ajuda? Ajuda ou não ajuda? É isto, tá? Então, outro bloqueio pode ser o foco da energia pessoal, que vai toda para a carreira, e depois a minha vida pessoal fica esquecida. Negatividade sobre o olhar profissional, falta de visão de carreira, estagnação, salário baixo ou salário alto que desaparece rápido, não me pagam, falta de merecimento, não ganho um prémio, uma indenização, uma compensação, vai tudo para a família ou vai tudo para coisas que depois eu arrependo-me. Ou seja, há um furo no balde, não é? Ou há uma pedra na engrenagem do sistema. E vocês precisam de conseguir olhar para ela, dizer-lhe, eu entendo que estás aí, porque é que tu estás aí, eu sei de onde é que isto vem, não é logo querer tirar, não é logo querer resolver, e depois, de facto, começar a dissolver isso e deixarmos que aos poucos, porque é aos poucos, a engrenagem volte a trabalhar, ok? E quando vos dizem uma constelação vai resolver, mentira, mentira. Uma constelação vai trazer luz, uma consulta de astrologia vai trazer luz, muito importante sobre um processo, e depois é preciso tempo, acompanhamento, consistência para fazer a cura. Porque senão daqui a um tempo a pessoa está igual, tá? Lembrem-se sempre disto. Pressão para subir na carreira ou para manter um trabalho porque tem que sustentar a família, pressão para subir na carreira, mas nem sei porquê, estou sempre preocupada, mas no fundo até tenho uma carreira boa. Falta de propósito, uma coisa que acontece muito, e que às vezes eu falava e estou perfeitamente tranquila, que eu já trabalhei, já tive empregos em que eu trabalhava 12 horas por dia. 12 horas por dia. Sábados, domingos, feriados. Quando a minha filha era pequena, que era uma coisa que me fazia imensa confusão não ter o fim de semana. Quando eu escolhi o meu projeto e eu disse, eu vou fazer isto de forma verdadeira para mim, eu questionei-me quantas horas é que eu quero trabalhar, que dias é que fazem sentido para mim, etc, etc. Não é? E a maior parte das pessoas acha que ter um trabalho e ganhar muito dinheiro é igual a trabalhar muito, trabalhar muitas horas, deixar o trabalho entrar pela vida pessoal adentro, pelo fim de semana adentro, por tudo adentro, percebem? E estar sempre naquela coisa, ai, agora tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, isto é um bloqueio. Isto é um bloqueio. Isto é um mecanismo inconsciente, é como espirrar. Vocês estão a fazer uma coisa sem saber porque é que a estão a fazer. Outro bloqueio é a falta de propósito no trabalho, ou não gosto do meu trabalho. Há aqui algo que podes desvendar, que é, eu inconscientemente digo, para pertencer à família, eu provo que sou válida através do meu trabalho, ou fidelizo-me e bloqueio-me para ficar junto da família também. Pode ser uma explicação, percebem? Mas não está personalizada, portanto é normal que isto precise de um olhar mais personalizado. Então, algumas frases de bloqueio, não de cura, mas de bloqueio, não querer dar nada. E vocês dizem assim, mas quem é que diz isso? Acredita?
Acreditem que as pessoas dizem. Eu não quero isso, não quero nada disso. Porquê? Houve alguma situação, o dinheiro veio de um lugar que não era. Às vezes acontece, não é? Toda a gente tem na família. Vocês acham que a nossa família foram todos santos, ninguém nunca fez nada, ninguém cometeu crimes, temos que olhar para a história do mundo, não é? Muitas vezes essas coisas aconteceram e nós temos que aceitar. Nós não vimos de uma família de santos. Ninguém é santo, não é? Nós somos seres humanos. Então muitas vezes é esta coisa, não é? Não consigo juntar. Não preciso ter uma carreira enorme. Não quero, pá, só um trabalho com propósito. Só quero ter um trabalho e já está bom. Frase de bloqueio. Preciso ser muito bem-sucedida. Ou não preciso ou não quero ser chefe. Quantas mentorias eu já fiz sobre isto? E felizmente pus as pessoas, e muitas vezes vêm pessoas de energia de virgem, que dizem isto. E depois as pessoas, a pessoa vê claramente pelo comportamento, nem é pelo mapa, é pelo comportamento, pela experiência, que aquela pessoa, pela idade, aquela pessoa tem tudo para ser líder. Aquela pessoa tem tudo para chefiar, tem tudo para assumir responsabilidades. E vê-se pequenina. E precisa de começar a sair dessa visão, para uma visão maior de si própria. No fundo, o que é que eu estou a dizer? Eu não tenho direito a ser bem-sucedida porque estou em lealdade a alguém da família. Eu não posso ter poder. Eu substituo a história do ano passado. O dinheiro cria problemas ou está associado a golpes duros. Eu não quero responsabilidade e não quero crescer. Tá? Vamos às frases de cura. Amo ter dinheiro e lido muito bem com isso. Heranças são direitos naturais. Eu lembro-me aqui há uns anos que teve uma cliente que herdou dinheiro do pai e que tinha sido um pai ausente e que, pelo menos, olha, quando partiu, vejam, deixou-lhe algum dinheiro e isso foi positivo. E vocês acham que ela se sentiu feliz quando recebeu o dinheiro? Vocês dizem, se eu tivesse não sei quantos milhares de euros, tudo se resolvia. Depende do vosso sentimento, depende se vocês têm bloqueio ou não têm. Vocês precisam trabalhar isso, precisam trabalhar o receber. E então ela dizia muitas vezes: é o dinheiro do meu pai, o dinheiro do meu pai, o dinheiro, vou agora pegar no dinheiro do meu pai. Até que um dia disse-lhe assim: minha querida, é o teu dinheiro. O teu pai faleceu, infelizmente, mais cedo do que pensávamos, deixou o dinheiro para as tuas irmãs e deixou o dinheiro para ti. O dinheiro é teu. E agora, pelo menos, vamos dizer: o meu dinheiro. O meu dinheiro, percebem? Então, estas pequenas diferenças dão um impacto enorme, tá bem? Frases de cura. É importante e natural usar, organizar e investir o dinheiro. Trabalho é fonte de alegria, prazer e contributo. Quero ter sucesso e dar contributo com o meu trabalho. As falhas profissionais fazem parte do progresso e eu prossigo, aprendo e recorro a aconselhamento para superar. Às vezes é aconselhamento profissional, às vezes é aconselhamento de algum amigo, alguém. Há sempre alguém à nossa volta que nós olhamos e pensamos, esta pessoa se calhar já passou por isto, vou falar com ela sobre isso. Depois, outra coisa muito importante, se um projeto isto acontece o quê? Acontece muitas vezes o seguinte: eu deixo o meu trabalho tradicional, aquele trabalho que eu detestava, mas dava-me dinheiro, eu tinha muito medo de deixar, eu deixo. Coragem máxima, vou deixar isto, tenho algum dinheiro ou não tenho algum dinheiro de parte, vou investir, era uma parceria, não era uma parceria, vou fazer o que eu adoro. Projeto, brutal. O projeto, depois de um tempo, deixa de fazer sentido. E eu penso assim, pronto, isto não dá dinheiro, isto não está a ajudar as pessoas, a pessoa entra logo em eu não devia ter saído, eu não devia. A mesma coisa acontece, é igual, porque estes padrões são iguais quando há um divórcio e depois as coisas não correm logo como nós esperávamos ao fim de um dia, tá? Ou 6 meses, que é normal. Então o que é que eu tenho que dizer? Se um projeto, por exemplo, aqui, o meu projeto já tem algum tempo, já passou por várias fases. Já passou por várias fases e vai passar por mais. Achar que eu vou estar sempre a fazer a mesma coisa, não é? Ou que vou estar sempre a falar da mesma maneira, ou que. Não, eu tive o programa Evolui durante uns anos, antes tive o programa Seis Passos, primeiro fazia só consultas de astrologia, logo no início, depois percebi que não era isso que ajudava, que tinha que fazer mais, etc. Ouvia os clientes, percebia o que é que tinha impacto, falava com outras pessoas, sempre a fazer formação, saía de Portugal, percebem? Olhava para o que estava à minha volta, fazia investimentos mesmo quando o dinheiro estava apertado e depois o dinheiro volta, mas em coisas como deve ser, não era para comprar iPhones ou para ir passar férias à República Dominicana. Ai, agora as férias e agora pronto que se lixe, vou investir não sei no quê. Não, tu tens que investir e aconteceu-me isso, não ter férias e preferir fazer
mentoria, web coaching, alguma coisa que ajudasse o meu processo. Eu quero lá saber se tenho um iPhone ou se não tenho um iPhone, se o meu trabalho não está a funcionar, se eu estou a precisar de investir naquilo que é certo, não é? Eu tenho que ter esta capacidade, às vezes, de abdicar de outras coisas durante uns mesinhos. Então, dizemos assim, se um projeto não está a dar certo, que era um projeto que eu antes achei que era espetacular, eu posso desvincular-me dele de forma saudável e vai surgir outro. No fundo, eu até já sei o que é que está a falhar ali, não é? Mas estou do género, há muito aquela personagem falsa que nós ativamos de ai, eu não sei o que é que é de fazer, eu não sei porque é que está a dar. Sabes porque é que está a dar errado? Provavelmente estás a fazer um investimento no sítio errado, provavelmente estás a ter despesas que não devias estar a ter e tens que saber cortar, provavelmente estás a cobrar muito pouco, provavelmente não estás a cuidar da tua parte pessoal e isso está a ter impacto no teu projeto. Então, quando vês estas coisas, outro projeto vai surgir naturalmente, ou o mesmo vai surgir renovado, graças às tuas ações e à capacidade de reconhecer o ciclo anterior e o ciclo atual. E dizer sempre, este bloqueio não me pertence, isto é alguma coisa que vem lá de trás, como estamos a falar desde o início da aula, ok? Bloqueio amoroso. No outro, eu busco aquilo que me faltou e me falta no meu processo, não é? A pessoa vem para me preencher. Erro. Erro. Ninguém vai preencher o vazio que tu tens, o problema de família que vem traz, bem pelo contrário, se tu estás nesta busca, não é? De não consigo estar sozinha e esta pessoa vem para suprir este vazio emocional, vai ativar ainda mais. Então é preciso o quê? Plena consciência. É preciso ver o que é que se está a repetir, o que é que eu não estou a querer fazer, o que é que eu estou onde é que eu estou a usar a pessoa para substituir alguma coisa, porque tudo é uma reparação. Nós estamos, buscamos um marido, ou buscamos um namorado, ou buscamos alguém, ou não buscamos, como forma de nos identificarmos com o que está lá atrás da família. Está bem? Quando eu busco sem saber o que me falta, e esta é que é a grande questão, é saber aquilo que me falta, saber que tenho um vazio, eu tenho uma dor qualquer, eu tenho um luto qualquer que eu não chorei, e dar espaço a esse luto, dar espaço a isso, não é ficar numa depressão, é viver, sentir, não é? Quando eu busco sem saber isto, a minha relação é apenas uma reparação e não é uma verdadeira união em igualdade. E por isso é que muitas vezes nós vemos mulheres, a maioria delas espetaculares, super capazes, fazem tudo, sabem fazer tudo, resolvem, ajudam, trabalham, têm objetivos de carreira, têm objetivos de melhorar o corpo, têm isto, têm aquilo, têm o outro, ajudam a família e depois estão, agora vou dar um exemplo, não quero ser preconceituosa, mas estou com homens que lhes faltam nas coisas mais essenciais, que não têm, não são companheiros emocionais, que têm problemas financeiros ou põem a família em problemas financeiros. Porquê? Falta de igualdade, falta de posicionamento, falta de qual é o meu papel e qual é o papel da pessoa que está comigo. Porque uma relação é uma parceria. Quando eu tenho um bloqueio amoroso, eu não estou a aceitar a presença de uma parceria na minha vida, eu estou a aceitar a presença de um problema. E adoro aquele problema. Entende? Ah, eu amo o meu marido. Não, tu amas um problema. Ah, então tenho que me separar e agora. Não, não. Muitas vezes é. Lá está. É o posicionamento que até pode resolver a situação. Até pode ser que nem seja preciso, porque o problema não é ele. O problema é o que é que ele simboliza, a maneira como tu estás a relacionar-te com ele. Está bem? Então vamos lá. Pronto, temas de relacionamento, já sabemos que os bloqueios de relacionamento são problemas, sentimos que há problemas, sentimos que não somos felizes, muitos divórcios, problemas nas relações, etc. Não é? Porque uma relação amorosa vem para substituir inconscientemente um vazio de algo ou alguém, enquanto este vazio não for colocado como responsabilidade minha, o outro está como substituto até que ele se esvazie energeticamente e a relação estraga-se, danifica-se, não é? Então, o que é que o inconsciente está a dizer? Para pertencer quando está a dizer, antes de começar a cura. Para pertencer à família, eu substituo uma história incompleta ou infeliz, por fidelidade vivo algo que não é meu, que lentamente se vai tornando a minha identidade até que eu desperte. Os homens são problemáticos, ou os homens todos distraem, os homens. Posso-vos dizer, às vezes, e digo, e tenho até porque tenho muitos exemplos, quando há esta conversa de que é normal, certo, de normalizar comportamentos tóxicos, eu posso-vos dizer, não, não é normal. Há muitos casamentos onde não há traição. Há muitos casamentos onde há companheirismo.
E também há muitas pessoas que não estão casadas e que não têm relacionamento e que estão ótimas. Não quer dizer que vão ficar assim para sempre, podem vir a querer, mas percebem, tudo isso, a maneira como vocês pensam sobre o relacionamento, as expectativas que vocês têm sobre a vossa própria felicidade, são bloqueios, muitas vezes. Então é preciso olhar e dizer assim: não, há outra forma de ver isto, há outra forma de viver. É assim que começa o nosso processo, a nossa disponibilidade, que eu tanto falo muitas vezes. Ahm, então, coisas e que dizem muitas vezes, aliás, conseguem ver? Tudo ok? Ver aqui. Continuando. Algumas frases que podem traduzir este bloqueio, que acontece mesmo, as pessoas comentam isto, dizem isto. Não posso sair desta relação, não consigo. Uma separação ou um divórcio é algo a evitar a todo custo. Gosto de outra pessoa, mas em casa tenho a estabilidade, a esposa, marido, filhos, eu construímos. Na minha família ninguém se divorcia. Na minha família houve divórcios e eu não quero que os meus filhos passem por isto. Da forma que as coisas estão, mais vale ficar com quem estou, mesmo com problemas, porque nada é perfeito e posso encontrar algo pior. Não quero ficar sozinha, não posso ficar sozinho. Não quero ter relacionamento, não tenho, não consigo um relacionamento, atraio sempre pessoas indisponíveis, casadas ou distantes. Posso-vos dizer que aqui ninguém está melhor, não é? Ou seja, não há nenhuma situação, isto é quase tudo igual. Vem quase tudo um bloqueio transgeracional de crenças e de sentimentos negativos sobre as relações amorosas. Podemos mudar isso no passado, a maneira como os nossos pais pensavam, a história? Não, mas podemos mudar a nossa. Podemos mudar a nossa percepção. Podemos curar-nos a nós nesta área, podemos curar quem está connosco, não, mas tentar curar o nosso posicionamento num relacionamento. Seja para continuar com aquela pessoa, seja para estar com ela, mas em plena consciência, e muita coisa pode mudar, seja para estarmos sozinhos em plena consciência, e não porque estou sozinho, porque estou-me a sabotar, não tenho, nem quero ter relacionamento, porque muitas vezes houve tanto sofrimento nas relações, é como com o dinheiro, houve tanto sofrimento sobre a parte financeira na minha família, não é? Que eu nem quero tentar ganhar mais dinheiro porque vai me trazer problemas, ou eu nem quero uma relação porque isto vai trazer sofrimento. Só que vocês estão a viver uma vida nova. Vocês estão a viver uma vida que não é a vida dos vossos familiares. Isto é muito importante. Mas isso faz-me sentir, isto é estranho para mim, dizer eu sentir isto. Porquê? Porque é aquela questão que eu falei no início, que é, nós sentimos que muitas vezes quando nos estamos a libertar, vamos abandonar a família. Vamos ficar tão diferentes deles que já não há identificação. Posso-vos dizer uma coisa: vocês podem fazer o que quiserem, seja negativo, positivo para o vosso processo, seja cura ou não cura. A família, vocês vão sempre pertencer a essa família. Sempre, não há nada, nada. Mesmo aquelas pessoas que vocês não gostam, que fizeram alguma coisa, cometeram algum crime e que foram excluídas da família, vocês podem excluir quem vocês quiserem, que elas vão sempre fazer parte da árvore. Sempre. Até aquela pessoa mais, desculpem a expressão, mais ranhosa que vocês não gostam e que só faz mal a toda a gente, faz parte da árvore. Está a assinalar qualquer coisa ali. Então, não se preocupem porque vocês vão sempre fazer parte da árvore. Agora, ou fazem parte da árvore em plena consciência e cura, ou fazem parte da árvore a repetir e a repetir, e os vossos filhos vão repetir os mesmos problemas, e assim sucessivamente. Tá? Frase-chave. E não vamos ter tempo de ir ao bloqueio intelectual que também tínhamos aqui. Estou a viver uma vida e uma crença, frase-chave da cura. Sim. Estou a viver uma vida e uma crença que não são adaptadas a quem eu sou. Por isso, frase de cura, relaxo e vejo o outro como um parceiro e uma pessoa inteira e imperfeita. Isto retira expectativa, isto retira peso, percebem? Uma separação ou um divórcio são frutos do final de um ciclo de vida. A vida é cíclica e continua após uma crise. Eu quero construir uma vida nova. Amar é partilhar, equilibrar e ter bem-estar. Isto é bom para quem está tão habituado a estar numa relação infeliz. Não, não é normal estar infeliz numa relação. Não, não é normal as pessoas não deixarem de ter intimidade sexual porque com os. Não, não é normal. Pode ser uma escolha, mas não é o normal. Então, amar é partilhar, equilibrar e ter bem-estar.
Na minha família houve padrões de relacionamento que eu respeito, mas que não me pertencem. Entendem? Vem a diferença disto? Porque às vezes as pessoas pensam que vão entrar em rejeição. É o contrário, tá? Eu mereço ser feliz, o outro merece ser feliz, e se realmente houve amor, haverá respeito por caminhos diferentes. Eu sou eu e estou sempre acompanhada de mim mesma. Esta é especialmente importante para aquelas pessoas que dizem que estão, mesmo numa relação, sentem-se muito sozinhas. Nunca estamos sozinhas. Eu sou eu estou sempre acompanhada de mim mesma. A solidão é uma crença e uma emoção que não me pertence. Eu quero ter um relacionamento que seja saudável, recíproco, partilhado e feliz. Então este bloqueio amoroso não me pertence. Tá? Ver se tem aqui alguma partilha. Alguém quer fazer alguma partilha? Está aqui uma partilha em privado. Era isto que eu não estava a conseguir abrir. Pronto. Então, há aqui uma pessoa que me mandou uma mensagem privada a dizer assim: o meu irmão faleceu com 5 dias de vida, 3 anos antes de mim. Eu fui gerada num ventre em luto. Isso é percepção. Quando nós dizemos isto, nós. Calma, calma, tá? Os meus pais não fizeram o luto e eu sinto muitas vezes que não tenho direito de existir. Há uma questão aqui que tem a ver com. Nem interessa se fizeram, entre aspas, com todo o respeito, mas pode não ser isso que está a afetar. Se fizeram o luto ou não fizeram. Não é? Estas questões são, primeiro, extremamente frequentes, portanto, não estás sozinha, extremamente frequentes. Muitas pessoas que nós conhecemos hoje, antigamente, etc., tinham, e antigamente ainda mais, porque as pessoas, não era normal engravidar muitas vezes, etc., ou ter muitos filhos, perdas gestacionais, abortos provocados, abortos espontâneos, eram coisa, e crianças que morriam após o nascimento ou na infância, etc., etc. Então, isto é algo, isto é para acalmar aqui o sistema nervoso um bocadinho sobre este sistema, sobre esta questão. É relativamente normal, não é? Ou seja, não, é uma coisa culturalmente, nós temos mecanismos, só que não estão muito ativados para lidar com isto, para lidarmos com isto. Mas tu tens aqui uma questão que se chama síndrome do jacente. Síndrome do jacente. Não é sobre os teus pais, é sobre tu, não é? Que vens, e depois era bom ver também a data de nascimento, ou a data da morte do teu irmão, com todo o respeito, e veres a tua, se há uma ligação, diferença de 9 meses, se há uma ligação de perto do mesmo dia, ou 10 dias antes, ou 10 dias depois, é importante ver isso, e de facto começares a dizer o contrário do que estás aqui a dizer. Eu sou eu, não é? Eu choro a morte do meu irmão, mas é algo que eu entrego a ele, não é? Ou seja, lamento a perda do meu irmão, mas eu tenho o direito de existir e eu tenho a minha própria identidade. Portanto, isto é um processo de cura, é um processo, tá? Mas isto chama-se síndrome do jacente, se quiseres pesquisar, bem? Vamos terminar, meninas, porque olha, eu tinha aqui ainda para falar do bloqueio intelectual, vai ficar para outra aula, está bem? Que é super importante, porque nos dá muitas indicações aqui sobre a nossa capacidade de reconhecermos as nossas capacidades intelectuais, e portanto, não vamos ter tempo agora. A lembrar aqui que há agora esta possibilidade de fazerem, para quem está a fazer mentoria, quer renovar, ou para quem está a fazer, ainda não fez mentoria comigo, esta jornada de cura de 8 sessões, peçam as informações. É muito importante vocês saírem desta aula com uma noção de qual é o meu maior drama pessoal. O maior drama não é uma história que vocês estão a contar, é o sentimento, é uma emoção muito negativa sobre algum tema. Tá? Nós falamos aqui da parte material, profissional, dinheiro também, e falamos da parte amorosa, por exemplo, mas podem ter pensado noutra coisa. Qual é o vosso maior drama? E o que é que eu sinto que me pode ajudar? Não é? E, portanto, pedirem ajuda, se for o caso, se identificarem. Em breve eu prometo que eu vou lançar aqui mais aulas. Desculpem estas interrupções que tivemos no início com o som e muito obrigada pela vossa presença, espero ter ajudado. Eu sei que isto são temas complexos, mas quando nós começamos a olhar caso a caso, é lindíssimo o trabalho e é algo que traz muita, muita leveza. Ok? Portanto, onde está o vosso maior peso, o vosso maior medo, o vosso maior bloqueio, está um enorme dom para vocês o resolverem. Ok? É como o Saturno, como toda a gente fala do Saturno. O Saturno é um aliado. Então, o vosso bloqueio é o vosso aliado da vossa evolução, percebem? Um beijinho, bom fim de semana, meus amores, e até breve.